Vamos retornar ao nosso curso aqui, Redação do Zero para Concurso. Lembrando que a gente iniciou esse curso com o parágrafo, passando pelo parágrafo, falamos sobre extensão do parágrafo, falamos sobre aplicação ao texto, falamos sobre organização do parágrafo, falamos sobre raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo. Vídeo 7, nós falamos sobre parágrafo com conclusão e falamos um pouco sobre qualidade do parágrafo, só que ele ficou incompleto. O vídeo não deu. E hoje eu vou retomar aqui falando um pouco sobre unidade. Tá? Então vamos lá, vamos falar sobre unidade. O que é unidade? Unidade é o parágrafo que caracteriza-se pelo conjunto da ideia principal e das ideias secundárias que desenvolve aquela. Ponto. É necessário que haja uma só linha de raciocínio, englobando as ideias em torno do tópico frasal, vírgula, com o objetivo de esclarecer e com todas as frases concorrendo para esse fim, ponto final. Consequência dessa noção de conjunto é a unidade do parágrafo, ponto final. Se o texto não tem unidade, vírgula, é porque o candidato não leu a proposta feita no enunciado da prova, ponto final. Para um tema como a, abre aspas, lei da palmada, fecha aspas, que altera o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vírgula, um dos parágrafos poderia ser, dois pontos, vamos lá. Abre aspas, no Brasil, vírgula, o castigo físico de teor pedagógico foi introduzido pelos jesuítas no início da colonização, ponto final. Para surpresa deles, vírgula, os índios não tinham o costume de bater nos filhos, ponto final. Não existia nenhuma preocupação em estudar as particularidades da criança, vírgula, seja na psicologia, seja na medicina, ponto final. Foi só com a divulgação de conceitos psicológicos que a família, a partir do século XX, passou a compreender a criança, conferindo-lhe mais liberdade para manifestar seus sentimentos e contrariedades. Ponto final, fecha aspas. Agora vamos para a explicação. Nota-se que nesse parágrafo não há uma linha de raciocínio englobando as ideias. Ponto final. O terceiro período não é uma progressão do que foi dito nos dois primeiros. Ponto. Falta unidade. Seria mais bem redigido se apresentasse ampliação das informações básicas, entendendo as considerações, fazendo uma ligação entre o início da colonização e o século XX, numa correta progressão de ideias, como reescrita a seguir. Dois pontos. Abre aspas. No Brasil, o castigo físico de teor pedagógico foi introduzido pelos jesuítas no início da colonização, ponto final. Para a surpresa deles, os índios não tinham costume de bater nos filhos, ponto. Apanhar para a criança do Brasil colônia era trivial, e o castigo físico como método de pedagogia, como método pedagógico, tanto nos lares como nas escolas, vírgula, com o seu letras no Brasil, letras como nas escolas, vírgula, como o uso da palmatória, vírgula, era totalmente aceito na sociedade brasileira até a chegada do século XX, ponto final.
não existia nenhuma preocupação em estudar as particularidades da criança, seja na psicologia, seja na medicina. Foi só com a divulgação de conceitos psicológicos que a família passou a compreender a criança, conferindo-lhe mais liberdade para manifestar seus sentimentos e contrariedades. Ponto final. Agora vamos para a explicação. Agora o texto segue uma linha de raciocínio e estende a considerações para possíveis causas de extinção dos castigos físicos. Ponto final. E veja como se fez progressão das ideias entre o terceiro e os dois primeiros períodos, vírgula, trazendo o castigo físico infantil do Brasil colônia ao século XX, no que deu unidade ao texto. Vamos parar por aqui. Não vou estender muito, para o vídeo não ficar muito grande. Já passou 6 minutos. Mas no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre coerência. Lembrando que até aqui nós falamos sobre, nós pegando do início. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Nós falamos sobre o parágrafo, né? Depois a gente especificou extensão do parágrafo, depois falamos sobre aplicação do parágrafo e agora, logo após, foi organização do parágrafo, depois raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo. Vídeo 7, nós falamos sobre parágrafo com conclusão. Vídeo 8, qualidades do parágrafo. E agora falamos sobre unidade. No próximo vídeo falaremos sobre coerência, beleza? Valeu, um abraço, tchau!